Agora, vem pra cá porque a gente volta a falar sobre o caso de Eliel Ferreira Cavalcante. Você lembra desse caso? O advogado que foi assassinado em abril do ano passado em Mossoró, né? E que foi um crime que teve uma grande repercussão. E um ano após o crime, o julgamento dos suspeitos ainda não aconteceu. E sobre esse assunto, vamos ver os detalhes agora com a nossa repórter de Assis Oliveira, que vai conversar comigo agora ao vivo também no programa Patrulha da Cidade de Assis. Boa tarde, é um prazer tê-la mais uma vez aqui no programa. O caso Eliel, quais as informações atualizadas que você tem nesse momento de Assis Oliveira? Boa tarde. Oi, Mário César, boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha o Patrulha da Cidade. Pois é, o Eliel Ferreira, de apenas 25 anos, ele foi assassinado no dia 9 de abril de 2022. E esse crime, como você bem falou, gerou muita repercussão no Rio Grande do Norte por conta da crueldade. A gente vai fazer aqui um relato rápido, né, um panorama do que foi que aconteceu naquele dia 9 de abril. O Eliel, ele teria ido visitar o namorado dele em um condomínio que fica exatamente no bairro de Boa Vista, lá na cidade de Mossoró. Ao chegar em frente a esse condomínio, vinham essas três pessoas que supostamente, segundo a justiça, são acusados aí de terem praticado esse crime. No dia do crime, como a gente bem falou, ele foi visitar o advogado no condomínio que ficava exatamente em frente à casa de um dos acusados, ou seja, a pessoa que teria aí efetuado os disparos contra o Eliel. De acordo com o depoimento do namorado da vítima, o Eliel chegou chamando, o acusado Ialame, né, Gonzaga, chegou chamando pelo nome de Eliel e foi se aproximando dele. Os dois, no caso o Eliel junto com o namorado, tentaram fugir da situação e eles foram contidos por uma das pessoas que passavam na hora, onde o principal acusado se aproximou e deflagrou aí esses 9 tiros contra o Eliel, que veio a falecer no local, e uma situação que gerou bastante repercussão. Qual é a novidade disso tudo? Mais de um ano depois desse crime, o julgamento ainda não ocorreu. A defesa dos acusados, são 3 acusados. A gente tem aqui o Ialame Gonzaga, Josenberg da Silva e Francisco de Assis. Eles terão júri popular e a defesa desses acusados pediu a transferência do local desse júri. Por quê? A população de Mossoró, segundo a defesa dos acusados, bastante assim emocionada, motivada aí por esse crime que chocou todo o estado, como a gente bem falou, teme pela segurança dos 3 acusados e pediu à justiça exatamente a transferência desse julgamento aqui para Natal, que ainda não tem data para acontecer. Essa decisão do Tribunal de Justiça ocorreu aí em consonância com o Ministério Público e a situação é essa. O julgamento deve ser marcado em breve e vai ocorrer aqui em Natal exatamente por medida de segurança em relação a esses 3 acusados, né, pela morte do advogado Eliel Ferreira Cavalcante Júnior, de apenas 25 anos, que foi brutalmente assassinado no dia 9 de abril do ano passado lá na cidade de Mossoró, especificamente na rua Francisco Bernardo, próximo aí aos Correios, lá no bairro de Boa Vista. Como a gente bem falou, ele foi assassinado com 9 tiros. O depoimento do companheiro, né, do Eliel é bastante forte e diz que ele foi segurado aí por um dos moradores, uma das pessoas que estava passando no local, onde o criminoso terminou aí de deflagrar todos esses disparos, vitimando aí o advogado de apenas 25 anos. Mário César, a gente, claro, vai acompanhar todo o desfecho dessa história, a data do julgamento e certamente o desfecho final desse julgamento com possivelmente a condenação ou não desses 3 acusados. Mário César.